Macário entrega o valor devido a Salinas e exige que ele retire os lacres do restaurante. No entanto, o inspetor se recusa, preocupado com possíveis problemas com Fausto. Enquanto Salinas vai embora, Macário recebe uma ligação de Humberto que quer saber quando o restaurante poderá reabrir. Macário revela que, apesar de ter entregue o dinheiro, Salinas se recusa a retirar os lacres. Decidido, Humberto faz uma ligação para marcar uma reunião com um conhecido, o comandante Trevinho. No quarto de Isabela, Karen pede à afilhada que não chore. Isabela, em lágrimas, diz que Memo não voltará. Karen afirma que, como madrinha, fará o possível para realizar o desejo dela. Isabela pergunta se Karen realmente pode cumprir sua promessa. Karen promete que vai convencer Daniela e Memo a voltarem a trabalhar juntos. Isabela abraça e Karen pede que esse seja um segredo entre elas. Isabela fica cheia de esperança, acreditando que Memo e Daniela irão voltar a trabalhar juntos. Karen diz a Daniela que fica muito triste ao ver Isabela chorar. Daniela responde que Memo cometeu um erro ao aparecer, pois sua filha já estava começando a se acostumar com a ausência dele. Karen pede que Daniela seja mais compreensiva, pois sabe que entre Memo e Isabela surgiu algo especial. Ela questiona se Daniela pretende controlar o que a filha sente. Daniela insiste que em poucos dias isso passará para Isabela e que todos precisarão aceitar que nada é eterno, inclusive a perda de amigos. Karen complementa perguntando o que Daniela sentiu ao ver Memo. Daniela explica que quando chegou, Memo já havia partido e que, embora sinta falta dele, isso não significa que se arrependa. Karen não entende por que Daniela é tão rígida consigo mesma, insistindo em um erro. Daniela afirma que sua decisão não mudará. Karen pergunta como Fausto reagiu à visita do caminhoneiro. Daniela conta que ele ficou furioso, mais irritado com Isabela do que nunca, e permanece trancado no escritório. Karen avisa que Fausto ficará ainda mais enfurecido quando souber da notícia da construtora que ela precisa dar a ele. Karen segue em direção ao escritório, enquanto Daniela diz que ela nunca vai mudar. Ao ver Karen entrando em seu escritório, Fausto questiona sua presença. Ela explica que Isabela a chamou completamente desolada e afirma nunca tê-la visto tão abatida. Como madrinha garantiu que faria o possível para que Memo retornasse ao trabalho com Daniela. Fausto adverte Karen a não tentar convencer Daniela a tomar uma decisão tão insensata. No entanto, para Karen o mais interessante seria ver Fausto deixar seu orgulho de lado e fazer um pedido pessoalmente a Memo para que ele voltasse. Fausto esboça um sorriso sarcástico e pergunta se ela perdeu a razão, questionando o motivo de ele querer fazer algo tão absurdo. Karen então eleva a voz e ameaça revelar a Daniela que eles têm um relacionamento secreto há anos. Fausto exige que Karen abaixe o tom e declara estar exausto de seus jogos. Karen responde afirmando que ele nunca foi um jogo para ela e questiona como ele imagina que Daniela reagirá ao descobrir que estavam zombando dela. Além disso, ela pode obter uma cópia do testamento de seu pai e expor que Isabela e Daniela são apenas uma estratégia de longo prazo para Fausto. Fausto avisa dizendo que não deve esticar tanto a corda, pois isso pode acabar prejudicando-a. Karen responde sem hesitar que não tem mais nada a perder. Fausto insiste que não se deixará influenciar por suas ameaças vazias e Karen responde que foi ele quem tomou essa decisão. Ela então abre a porta do escritório e chama por Daniela. Daniela chega preocupada, querendo saber o que está acontecendo. Karen revela que tem algo muito sério para contar, deixando Daniela visivelmente tensa. Úrsula pergunta o que Memo tem e ele responde que estava pensando em Isabela. Ele comenta que ela tem os mesmos olhos de sua falecida mãe. Úrsula, surpresa, pergunta o porquê de ele mencionar isso com tanta tristeza. Memo explica que se sentiu um pouco abalado após a visita à filha e fica triste por não poder vê-la com a frequência que gostaria. Úrsula, esperando que a amiga da lagartixa o ajude conforme prometido, insiste que Memo precisa contratar um advogado. No entanto, ele confessa não confiar em Karen e afirma que esse assunto é algo que ele deve resolver sozinho, embora não saiba como. Úrsula, ainda insistente, alerta que Memo não está considerando todas as consequências que podem surgir quando Daniela e o marido descobrirem a verdade.
Ela avisa que se ele não agir rápido, pode acabar afastando Isabela para sempre. No escritório, Daniela diz que Karen a está deixando preocupada. Karen responde que após o que aconteceu, a amizade delas nunca mais será a mesma. Mas espera que Daniela consiga perdoá-la. Daniela pergunta a Fausto se ele sabe do que Karen está falando. Karen confirma, culpando-o por tudo. Ela explica que no início tentou evitar que a situação chegasse a esse ponto. Fausto interrompe e afirma que Karen exigiu que ele deixasse a construtora, pois não suporta sequer trabalhar ao lado dele. Contudo, ele declara que não abrirá mão da empresa que seu pai fundou. Daniela questiona Karen se essa foi a razão pela qual ela decidiu tirar uns dias de folga. Karen confirma e explica que a ideia era esperar que as tensões entre ela e Fausto diminuíssem. Daniela sugere que é hora de resolverem as diferenças e comecem a se entender melhor, não só por causa da empresa, mas também pela família. Karen responde que está disposta a fazer a sua parte, mas não sabe se Fausto aceitará suas condições. Fausto, por sua vez, responde que irá refletir sobre isso. Daniela insiste que eles precisam resolver os conflitos, para que Karen possa voltar a trabalhar em paz e para que possam aprender a trabalhar juntos como uma equipe. Fausto diz que seguirá o conselho de Daniela e pede para conversar a sós com Karen. Daniela então oferece apoio a ambos e sai do escritório. Karen encara Fausto com um sorriso irônico. Na cozinha, Daniela encontra Jerusa, que está concentrada enquanto ouve música nos fones de ouvido. Daniela pergunta o que Jerusa está fazendo. Jerusa revela que está desenhando o vestido de noiva de Úrsula e pede a opinião de Daniela. Daniela comenta que está ficando muito bonito, mas acha que a saia ficou curta demais. Jerusa responde que Úrsula pediu assim, pois ela tem uma personalidade ousada e selvagem. Ela comenta que com o corpo que Úrsula tem, ficará deslumbrante. Daniela, um pouco incomodada, comenta que Úrsula e Memo são muito diferentes e não entende o que ele vê nela. Jerusa responde que o amor é assim, aparecendo de onde menos se espera. No escritório, Karen se aproxima e pergunta a Fausto qual seria o lugar mais adequado para resolverem um problema, se não na cama. Fausto tenta se afastar, mas Karen insiste, dizendo que não quer mais manter distância dele e o beija. Fausto a proíbe de fazer ameaças, mas ela o desafia, afirmando que ele não conseguirá afastá-la de sua vida. Fausto então admite que é completamente louco por ela. Karen pede que ele crie uma desculpa para Daniela para que possam passar a noite juntos. Fausto marca o encontro no local habitual e ela avisa que não vai tolerar ser deixada esperando. Karen exige que ele converse com o caminhoneiro no dia seguinte. Fausto responde que isso não será possível, pois quer manter Memo longe de sua esposa e filha. Karen lembra que Memo já sabe do que existe entre eles e sugere que é vantajoso manter o inimigo por perto. Ela inventa que Memo a procurou para ameaçá-la com a verdade, caso ela não ajudasse a recuperar o trabalho. Fausto fica furioso com a ousadia de Memo. Karen então mente, dizendo que Memo possui uma cópia do vídeo comprometedor e está disposto a usá-lo contra eles, caso não consiga recuperar seu trabalho. Amparo pergunta sobre o paradeiro de Lupita e Gabi responde que ela saiu para dar uma volta com Sebastian. Amparo fica irritada por Lupita não ter pedido permissão, mas Gabi pede que a mãe não brigue com a irmã. Ela explica que Lupita saiu apressada como se estivesse preocupada com algo. Amparo, lembrando de algo estranho em Lupita, pergunta se Gabi sabe o que aconteceu, mas Gabi não tem a menor ideia. Amparo revela que Lupita disse ter reprovado em um exame e suspeita que Sebastian esteja influenciando sua irmã nos estudos e observa que agora saiu com ele sem avisar. Amparo admite que esperaria esse tipo de atitude de Gabi, mas não de Lupita. Gabi, sorrindo, reclama com a mãe e Amparo reconhece que Gabi está muito aplicada no trabalho. Amparo, desconfiada, questiona se Fausto nunca pergunta sobre o terreno. Gabi mente, dizendo que Fausto mantém as coisas separadas e nunca pergunta nada sobre sua família. Após deixar Lupita em casa, Sebastian pergunta se ela não quer compartilhar o que está acontecendo, mas ela responde que não. Ele promete ligar assim que chegar em casa e diz que aprecia passar tempo com ela. Lupita pede que ele não interprete a situação de forma errada. Sebastian questiona se ela não vai lhe dar uma chance.
Lupita, visivelmente confusa, explica que não pode simplesmente dizer não, mas também não pode dizer sim. Ela agradece por tudo que ele fez por ela, mas esclarece que isso é tudo. Sebastian assegura que tem paciência e está disposto a esperar, garantindo que estará lá para ela se precisar. Ele aponta para a lua cheia e se despede com um beijo carinhoso no rosto. Karen faz uma ligação repreendendo Memo por ter ido à casa de Fausto, lembrando que ele deveria ter esperado. Memo responde que não precisa da ajuda dela nem de ninguém. Karen avisa que no dia seguinte Fausto irá procurá-lo e Memo precisará seguir as instruções à risca se quiser voltar a trabalhar com Daniela. Daniela pergunta a Fausto se ele e Karen resolveram seus problemas. Ele responde que chegaram ao acordo. Ele então diz que precisa sair por conta de um problema em uma obra relacionado a um possível roubo em um depósito. Daniela, compreensiva, espera que tudo se resolva sem complicações. Gabi pergunta a Lupita se ela e Sebastian se reconciliaram. Lupita responde com um 0-0. Gabi comenta que ela está agindo de forma estranha e avisa que não a deixará dormir até descobrir o que está acontecendo. Gabi afirma que Lupita pode mentir para todos, mas não para ela. Lupita, no entanto, insiste que não quer falar sobre isso. Gabi pergunta se é verdade que ela se saiu mal em uma prova e Lupita confirma, pedindo que a irmã a deixe descansar. Gabi, irritada, responde que Lupita é a pior das mentirosas. Fausto se encontra com Karen. Enquanto Daniela relembra o beijo entre ela e Memo, Memo tem um pesadelo no qual Isabela fica radiante ao descobrir que ele é seu pai. No entanto, Fausto aparece e diz que não permitirá que ele roube sua filha. Isabela implora para que Memo não a deixe ser levada. Ao abraçar a menina, Memo percebe que Isabela desapareceu, enquanto Fausto solta uma risada sinistra. Memo então acorda alarmado.